Maravilha, galera, um forte abraço, professor Fernando Melo, fofinho. Estamos na área agora trazendo para vocês informações quentíssimas sobre essa revisão básica que nós vamos fazer, cujo propósito maior é apresentar esse conhecimento, essa consolidação nessa aula de quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, período de isolamento, mas estamos juntos, literatura fofística chegando, vem comigo, cola com fofis, que é sucesso. Vamos para lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aulão, 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 show! Vamos lá! Fofisca e fofisca, dentro do contexto que nós vimos durante esse período, nós fizemos uma breve análise e hoje a aula é específica falando sobre mapas mentais. Mapas mentais que auxiliam muito nessa construção da base literária de vocês. Além dos conceitos de literatura que nós vimos, dentre estes entramos no universo dos gêneros literários. Vimos os gêneros literários e o mapa mental, ele vai trazer para vocês essas informações importantes, imprescindíveis. Por exemplo, aqui vocês estão vendo esse carinha chamado Aristóteles, que foi esse cara que teve como principal característica organizar a produção textual durante a Antiguidade Clássica. E aí ele começa em diferentes gêneros textuais a colocar os textos de acordo com as características que eles eram apresentados. Vimos que existem três tipos de gênero: gênero lírico, como vocês estão vendo aqui, depois gênero épico narrativo, que é esse aqui, ó, e o gênero dramático. Mas a nomenclatura atual já traz esse gênero aqui, que é o gênero ensaístico, em que ainda existe uma gama de escritores, de pensadores e professores de literatura que estão por aceitar, porque muitas características desses gêneros ensaísticos, elas não pertencem basicamente à literatura. Mas a gente vai chegar lá. Fazendo uma revisão rápida, o que é que nós vimos? Gênero lírico vem de um instrumento chamado lira, então tem a ver com a música da época. E existe uma subjetividade muito grande, onde o gênero lírico vai externar o quê? As sensações, os sentimentos. Sentimento, emoção. Preferência da presença do soneto, a gente lembra, lá no soneto eu tenho 2 quartetos e também tem 2 tercetos, a música que a gente cantou. E aí tem a presença do eu lírico, que é a primeira pessoa, e ele na primeira pessoa textos que vão ser geralmente poéticos, organizados em sonetos. Tipologia textual, daqui a pouco a gente fala sobre, beleza? Logo depois aparece o gênero épico narrativo, o épico narrativo que vai ter como finalidade ou característica apresentar essa organização baseada em textos que vão relatar feitos heróicos e grandiosos de uma nação. Vai ter a presença de um herói. No gênero épico, vocês vão ver que vai aparecer uma tal de epopeia. E as epopeias são as narrativas construídas através dos versos. E os versos que constroem as estrofes nas epopeias. E aí, fofinho, fala pra gente principais epopeias da literatura mundial. Aí a gente vai pro poeta grego Homero, com Ilíada e Odisseia. Nós vimos em Sala. Vamos falar de Paraíso Perdido, de John Milton. Vamos falar da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Vamos falar de Os Lusíadas, de Camões. Vamos falar de Eneida, do poeta Eita, fugiu o nome do doido agora. Eneida de Vigílio, que foi o cara que ajudou Dante Alighieri a chegar até o inferno para buscar a Beatriz, que está repreendida em nome de Jesus. Então, dentro desse cenário, dessa característica, o gênero épico vai se organizar em um texto poético. São as epopeias, narrativas que vão aparecer o herói e relatam feitos heróicos e grandiosos de uma nação. Mas, e quando o texto é em prosa? Quando o texto é em parágrafos e linhas? Aparece o gênero narrativo, que a gente vai ver as características daqui a pouco. Um enredo, personagem, narradores que podem ser onisciente, observador, narrador, personagem, como vocês estão vendo. E aí vem os personagens que fazem parte da narrativa, o tempo e o espaço. O gênero dramático é o gênero que vai ser o texto para ser encenado, teatro. E aí aparecem as características como a tragédia, a comédia, a tragicomédia e a farsa. E os autos, que a gente vai ver daqui a pouco também. E esses textos híbridos aqui, ó, são textos que vão misturar características dos diversos gêneros literários, que aí entra no gênero ensaístico, que é uma nova possibilidade de classificação. Textos não ficcionais, apresentam literalidade, usam artistas específicos de linguagem, pode ser cartas, ensaios, artigos, diários, crônicas e autobiografias.
vai ver isso mais na frente, tá? Gênero lírico, a revisão básica que nós vimos, gênero lírico fala sobre sentimento, emoção, e aí nós temos algumas características que fazem parte desse universo lírico, que a gente já falou para vocês nas nossas aulas, em sala de aula, mas isso aqui é bom para vocês terem a basezinha do que o gênero lírico trata. Principais tipos textuais: o hino e a ode, cânticos de exaltação, só que o hino é direcionado à pátria ou divindades, deuses. A elegia, que aborda textos que falam sobre morte ou fatos trágicos. O epitalame, o texto que vai homenagear as núpcias, o casamento. O idílio e a écloga, que vão apresentar textos que falam sobre a vida bucólica, pastoril, que é a vida do campo, contato com a natureza. A sátira, que tem como característica ridicularizar a sociedade, defeitos humanos, texto em tom de ridicularização. E aí aparece o haikai, que é uma poesia de característica oriental em 3 versos apenas, que valoriza a natureza, tá? No gênero épico, vem a epopeia, como eu falei para vocês, e aí os tipos que podem aparecer, como aqui vocês estão vendo, ó, Ilíada e Odisseia de Homero, sempre tem o caráter heróico, de valoração de um fato heróico e grandioso de uma nação, então tem uns viés nacionalista. E aí vai reunir acontecimentos históricos, mitos, heróis, deuses e assim sucessivamente. Já o gênero narrativo ele é dividido em romance, que não aparece aqui, além do romance, a novela, o conto, a fábula e a crônica. São os tipos textuais pertencentes ao gênero narrativo, tá? Vocês pesquisam com calma e fazem a leitura das características que nós vimos com calma em sala de aula. Essa aula a gente está apenas revisando todo o conceito. No gênero dramático é o teatro. E o teatro, você vai ter peças teatrais, vocês vão ter peças teatrais, e essas peças teatrais são divididas em tragédia, que é uma peça trágica, comédia, que é uma peça cômica, tragicomédia, que vai unificar o cômico ao trágico, e a farsa, caráter de ridicularizar e caricaturar a sociedade. Além dos autos, tem o viés religioso, o profano, tem um caráter simbólico, em que seus personagens não eram humanizados, eram entidades abstratas, caracterizadas pela hipocrisia, bondade, luxúria, virtude, dentre outras. Tem o exemplo alto da Compadecida, que vai trazer esse viés religioso, que é o mais famoso dos autos brasileiros, escrito por Ariano Suassuna. E a última aula nós falamos sobre o trovadorismo, que é a primeira escola artística e literária, o movimento artístico e literário, e aí tem um mapa mental para auxiliá-los nesse contexto voltado ao trovadorismo, que são as cantigas que eram publicadas durante o período medieval, né, gente? Que a gente falou sobre dessas cantigas, aí vem as cantigas líricas, cantigas satíricas, e aí vem a cantiga do amor, a cantiga do amigo, a cantiga do escárnio e a cantiga de maldizer. Lembrando que a cantiga do amor e do amigo são cantigas líricas, de sentimento, e a cantiga de escárnio e maldizer, cantigas satíricas. São as cantigas de crítica à sociedade. Beijão, galera! Beijo no coração de todos. Deixa eu voltar para a câmera. Mandar um forte abraço para vocês. Deus abençoe, fique com Deus. Tenha um excelente final de semana. Tem feriado aí amanhã, que é dia do trabalhador, mas Deus abençoe a todos. E ó, tenha um Deus no coração que dá tudo certo, tá? Beijo, galera!